Olá, queridos, é um prazer estar com vocês, trazendo uma palavra para abençoar a sua casa, a sua família. Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de caos na história não somente do Brasil e da humanidade. E esse momento nos faz lembrar do momento vivido pelo povo de Deus no reinado de Judá, especialmente sob o reino do rei Uzias. Aquele era um momento de caos, de dificuldades. E Isaías, vivendo aquele momento, ele desvia a sua visão da crise e ele vai até o templo e ele tem a visão de Deus, Cristo o Senhor. Nos próximos momentos você ouvirá alguns pastores falando a respeito dessa visão de Isaías. Visão de um Deus soberano sobre todas as coisas. A visão de um Deus santo. A visão de um Deus salvador. E a visão de um Deus Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na história da humanidade. Quando nós olhamos para a história da humanidade, talvez a gente não consiga contemplar um momento como esse. Um momento de grandes crises, e crises numa proporção muito grande. Essa crise tem ceifado a vida de tantas pessoas. E essa crise, com toda certeza, também trará grandes prejuízos financeiros, prejuízos econômicos. E tudo isso afetará a humanidade. Uma crise grande. Essa crise não afeta somente o nosso país. Essa crise afeta o mundo inteiro. O mundo está em crise. E diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, isso me faz relembrar na história a nação de Israel, especialmente o reino de Judá. Período de Isaías, período do rei Uzias. Aquele povo, naquele exato momento, estava vivendo um momento de grande crise. Isaías viveu esse momento. E naquele momento de crise, Isaías teve uma visão. E quando nós olhamos para o momento em que nós estamos vivendo, a visão que temos a respeito do momento é uma visão da crise ou uma visão de Cristo. Isaías, embora tenha vivido este momento e visto toda a crise e sentido aquela crise, Isaías, naquele momento muito difícil da nação de Judá, onde o rei Uzias morre, lembrando aos amados que o rei Uzias foi aquele rei muito próspero, que conseguiu muitos bens para a nação de Israel, um rei que construiu várias cidades, fortalezas em pontos estratégicos, um rei que conseguiu recuperar um porto para a nação de Judá e reestruturar todo aquele porto, um rei que conseguiu equipar e estruturar todo o exército. Esse rei, com toda certeza, trouxe muita prosperidade e riquezas para a nação de Judá. Só que por conta de toda esta prosperidade experimentada pelo reino de Judá, e especialmente pelo reinado de Uzias, o rei encheu seu coração de soberba, e ele se exaltou, e ele decidiu oferecer incenso no lugar e na posição onde só era determinado para os sacerdotes. Incenso no altar do incenso. Uzias ele foi repreendido pelo sacerdote Azarias e por mais 80 sacerdotes. Mas ele permaneceu firme na sua insubordinação e no seu pecado. E por conta do pecado de Uzias, Deus enviou uma lepra para o rei. E essa lepra levou o rei à morte. Deus trouxe juízo sobre o rei Uzias. E a partir daquele momento, a nação de Israel começou a experimentar um caos. As dificuldades começaram a aparecer. A nação estava em perigo. A nação de Judá, o reino de Judá estava em perigo. E diante daquele caos vivido pelo reino de Judá, Isaías, ele se levanta diante de tudo aquilo, ele resolve tirar o seu olhar da crise e colocar o seu olhar em Deus. O que nós estamos vendo num momento como esse? Onde estão os nossos olhares?
Nós temos recebido muitas mensagens nesse tempo. E me parece que a maioria das pessoas estão com a sua visão voltada única e exclusivamente para a crise, para o momento difícil em que o país está vivendo, em que o mundo está vivendo. Mas eu convido aos amados que estão nos assistindo neste momento, em meio a tudo aquilo que estamos vivendo, olhar para o Senhor. Tirar o seu olhar exclusivamente da crise e olhar para Deus. E quando nós olhamos para Deus, nós vemos um Deus Cristo soberano sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para Deus, nós podemos ver um Deus santo em meio a essas crises. Nós podemos ver também um Deus salvador. E também podemos ver um Deus Senhor de todas as coisas. Assim como Isaías, vivendo aquele momento de caos no reino de Judá, decidiu tirar o seu olhar de toda aquela crise e olhar para o Senhor, o convite que eu deixo a cada um de vocês, nesse tempo de crise, nesse tempo de caos, volte o seu olhar para o Senhor e veja sobre todas as coisas um Deus soberano, um Deus santo, um Deus salvador e um Deus Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém.